Boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Chegando aqui para mais uma live no perfil do M, Educação Musical na Igreja. Olá, Maria do Socorro, tudo bem? Vamos iniciar já mais uma live. Acabou de chegar a nossa convidada, a Deise Lousada. Vou me apresentar primeiro e é o tempinho que vão chegando demais colegas para participarem do nosso encontro virtual. Eu sou Karine Teles Alves. Olá, tudo bem? Maria do Socorro, bem-vinda, viu? Olá, Gustavo Navarro, tudo bem? Eu sou Karine Teles, educadora musical e musicoterapeuta. Sou o rosto por trás desse perfil relacionado à educação musical na igreja. Esse perfil nasceu de um desejo de compartilhar experiências, compartilhar também abordagens, métodos que têm sido desenvolvidos dentro do contexto da igreja local, principalmente nesse foco, nessa ênfase do ensino e aprendizagem musical. Olá, Natalia Musical. E esse perfil, ele está promovendo um congresso online totalmente gratuito. Esse congresso ele vai se iniciar dia 25 de novembro, ou seja, próxima semana, segunda-feira. O congresso durará 5 dias, então você faz a sua inscrição pelo link que está lá no perfil da bio, na página principal da bio, você encontra o link, clica, se inscreve, vai receber por e-mail todas as informações para você longar essa plataforma, que é uma plataforma EAD, e as 15 palestras serão distribuídas gradativamente de segunda a sexta-feira. Mas o melhor, essa plataforma vai ficar aberta por um período de 3 meses, então você tem 3 meses para ver, rever, poder estudar com calma todo o conteúdo. Tudo isso gratuito. Então, 15 profissionais estarão doando, um pouco das suas experiências, dos seus estudos, dentro do seu trabalho ligado à educação musical nas suas igrejas. E hoje eu tenho o grande prazer, a grande honra de conversar com uma dessas palestrantes. Essas lives têm sido uma espécie, vamos dizer, de sentir um pouquinho, ter uma sensação inicial do conteúdo que cada um trará. Então, a primeira live foi com a Mônica Coropos, a segunda, que foi dentro de uma perspectiva do trabalho dela, Musicalizando com Alegria, que é uma abordagem, uma proposta, um método. Eu não sei o nome, eu sempre esqueço o nome específico do trabalho dela, se é um método, se é uma proposta, mas é o Musicalizando com Alegria, que tem 5 pontos, e na palestra ela vai trabalhar esses 5 pontos para você poder aplicar também na sua igreja. A segunda palestra foi com o pastor Renato, direcionada a essa questão do coro, do canto coletivo, como proposta de educação musical na igreja. A terceira live, não foi palestra, foi com o Rodrigo Félix, conversando sobre a utilização de materiais alternativos em educação musical. E hoje vou já chamar, agorinha mesmo, a Deise Lousada, que é missionária. Ela vai se apresentar, ela vai falar sobre ela melhor. E nós conversaremos hoje sobre a educação musical como uma ferramenta, um diálogo com o evangelismo e com missões. Como você pode evangelizar, pode trabalhar, anunciar o evangelho, tanto na cultura local como em outras culturas, através da educação musical. Então, eu vou chamar a Deise, tá bem? Vou chamar a Deise para... pouquinho, porque a Deise não fala de pertinho assim, viu? A Deise está lá em cima. Boa tarde! Boa tarde, Deise, tudo bem? Não estou conseguindo lhe ouvir. Está muito baixinho o áudio. Você está me ouvindo bem? Tá? Mas não está saindo nem o áudio seu. O áudio não está saindo.
o seu. Se você quiser tirar o microfone para testar. Isso, vê se agora você me ouve melhor. Agora, beleza. Chegou 100%. Bom dia pra gente, boa tarde pra vocês. Olha aí a diferença, né, de fuso horário. Aqui a gente mal está terminando o café da manhã. Olha aí, e eu já vou preparar meu almoço, viu? Já. Que hoje o meu almoço vai ficar para mais tarde, porque eu tinha uma missão, um nobre privilégio de conversar com você, de lhe conhecer melhor por esse caminho aqui virtual, né? De que aproxima tanto. As pessoas hoje gostam de falar tanto ruim das coisas ao invés de aproveitarem os benefícios maravilhosos que elas trazem. Porque, né, tudo que Deus permite que aconteça vai ter algo bom para a gente reter. Então, a internet tem isso bom de reter, de aproximação. Aonde que eu pensar, vem conhecer a Deise Lousada e conversar com ela. Então, Deise, querida, seja muito bem-vinda. Primeiro, agradecendo por você dispor. Eu sei que você está numa correria aí, tem uns compromissos hoje, mas de forma tão delicada e gentil, você deu esse espaço para conversar conosco. Bem-vinda, boa tarde. Diga aí para todos nós quem você é, seu nome, o que você faz, como anda aí o seu ministério. Introduza aí um pouco do que você é e do que você faz para a gente, tá bom? Ok, Karine, obrigada por essa oportunidade. É realmente de uma forma informal que a gente quer chegar, né, e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado aos nossos corações e tem nos permitido usar. Eu sou Deise Lousada, sou missionária da Junta de Missões Mundiais. Hoje nós estamos atuando aqui em Riobamba, no Equador. Fica na parte da serra do Equador, né, a parte frio. Alguns chamam Riobamba de Friobamba. É frio o ano inteiro. Mas é uma alegria para a gente estar aqui. A gente ainda está na fase de conhecer o país, de saber as necessidades, relembrar, né, o idioma. Né? Nós fomos missionários no Chile, em Iquique, norte do Chile, 6 anos. Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. E desde então venho trabalhando com música, primeiro nas escolas e depois fui desenvolvendo o Ministério de Música nas igrejas. Ótimo. Então, a Deise, ela, pela segunda vez, né, está nesse campo missionário transcultural. E eu sei bem, Deise, que você tem uma história também com a educação musical, uma ligação com o trabalho da Mônica. É verdade isso? Eu tenho acompanhado. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sei que você desenvolveu, inclusive, um livro, né, dentro dessa experiência, vocês juntas. Compartilha mais isso com a gente. Sim, Mônica Coropos é o presente de Deus na minha vida, né? A gente se dá muito bem, trabalha junto. A gente se conheceu num colégio, no Colégio Batista Brasileiro, alguns anos atrás. Foi onde a gente começou a nossa convivência. Dali a gente se encontrou na Igreja Batista Missionária do Maracanã. Ela trabalhou comigo enquanto estava ministra de música. Depois, quando eu fui para outra igreja, ela me substituiu na Igreja Batista Missionária do Maracanã. Desde então a gente faz muitos trabalhos juntos, a gente pensa junto, a gente cria algumas coisas juntos, a gente sonhou o Musicalizando com Alegria junto, né? E a gente escreveu um livro, porque a gente trabalhava nas escolas e nas igrejas, querendo fazer uma musicalização que fosse mais prática e prazerosa, ou seja, juntar o jogo, a brincadeira com os elementos musicais. E a Mônica, muito criativa, criava as músicas e eu ajudava
nos processos educativos na época. E a gente escreveu o livro, Uma Viagem ao Mundo dos Sons, que é descobrindo os sons da criação do mundo. Ou seja, a gente pega a criação do mundo e a gente divide em blocos onde a gente sensibiliza a criança ao som, que é a base da musicalização, né? Você tem que perceber esse som, você tem que viver esse som, você tem que fazer a discriminação desse som, até apresentar as notas musicais. Esse é o primeiro livro. A gente tem um projeto aí de 4 livros, mas a gente conseguiu realizar esse primeiro projeto, que Deus queira que a gente consiga realizar mais. Sempre que a gente pode, a gente está junto. Eu já fui algumas vezes ao ENCA, que é o Encontro Musicalizando com Alegria, compartilhando também essa ferramenta da musicalização e do evangelismo através da musicalização. E ela é um presentinho que Deus me deu e que me acompanha no Chile. Uma vez a gente foi para a Espanha, foi para Portugal apresentar esse projeto e foi muito legal. Então, que Deus continue nos fortalecendo. Amém, amém. Você falando aí do livro, o que tem por trás dele, nesse sentido, utilizando a teologia, no caso, Deus como Criador, e proporcionando essa experiência apreciativa. E sabe o que foi que eu lembrei? Que sempre quando eu sou apaixonada pelas Crônicas de Nárnia, nem sei quantas vezes eu já li. Bem. E toda vez, quando eu leio a criação de Nárnia, eu percebo esse detalhe que o C.S. Lewis deixou muito claro. Ângela cantou. A criação foi um ato sonoro. E eu sempre visualizo, né? Nossa, a criação do mundo deve ter sido muito sonora. A paisagem sonora daqueles momentos, cada novo ato, cada novo dia, complementando mais seres, mais plantas, mais fenômenos. E, nossa, que sonoridade deve ter sido aquilo. E vocês imaginam, deve ser ótimo esse livro para você criar esses ambientes para as crianças. Deise, você falou aí já do coração do seu trabalho, que é esse casamento entre a educação musical, evangelismo e missões. E a sua palestra, se você ainda não se inscreveu, vá se inscrever, porque a palestra da Deise especificamente vai trabalhar essa ligação, né? O título da palestra dela é De Todas as Tribos, Povos e Raças, Educação Musical, Evangelismo e Missões. Então, já percebendo um pouquinho, você vai jogar aí um pouquinho das ideias do que você tem encontrado ao longo desses anos. Primeiro, eu queria que você falasse por que você acha que é importante utilizar também a educação musical nesse contexto de proclamar a mensagem do Evangelho, seja próximo, né, ou seja, a terras distantes. Então, por que a educação musical ela também pode ser uma ferramenta, um instrumento? E depois do porquê, como você pode fazer isso? Tá bom? Então, por que é importante fazer, por que utilizar e como fazer isso? Para falar sobre o porquê, eu preciso contar como é que isso surgiu, né? Como ministro de música, a gente sabe na igreja que a gente tem vários braços. Então, eu sempre gostei de trabalhar música não só dentro da igreja. O coro fazia musical de Natal, não era para cantar no dia 25, era para cantar em outros lugares. Então, a gente ia para o hospital, sempre que tinha oportunidade, a gente ia para o shopping, porque é o momento que você tem para falar do amor de Deus com a ferramenta que você tem. Você tem a escola de música. Na escola de música, na época, eu não sei se continua assim no Brasil, mas assim, toda igreja, todo ministério de música tinha uma escola de música. E uma escola de música com um valor geralmente mais baixo, não era totalmente gratuito, para não deixar de haver compromisso, né? E você recebia gente da igreja, mas você também recebia gente de fora. Então, como ferramenta, tinha sempre o recital do aluno,
no primeiro semestre, no final do semestre, no final do ano. E nesse recital você geralmente convidava o pastor, um palestrante, um ministro, que estivesse levando a palavra e evangelizando. Só que quando eu cheguei no campo pela primeira vez, isso não era suficiente. Era como que isso é menos do que o mínimo. Eu precisava de algo mais. E aí, observando o meu marido no esporte, para quem conhece o programa esportivo missionário, sabe que ele pega os conteúdos de futebol, de surf, de skate, e ele faz uma aplicação de vida através da Bíblia. Então, se ele tem que trabalhar o chute a gol, que no final os alunos vão dizer o que foi mais difícil, vai dizer assim, foi escolher um canto. Então tá, na vida a gente também precisa ter uma escolha. A gente precisa escolher o bem e o mal. Se a gente escolhe o bem, é um golaço. Agora, se a gente escolhe o mal, se a gente escolhe as drogas, é um chute na trave, é fora. E eu pensava, como é que isso pode surgir? Como é que a gente pode fazer isso com a música? Mas eu tive ajuda no Chile. A gente tinha algumas pessoas que nos acompanhavam, ainda que em cidades distantes. Então eu tinha a Beth Sabé, que provavelmente vai entrar, ela se inscreveu nesse congresso, né? Ela entende bem o português. E ela, enquanto os meninos estavam na aula de futebol, as meninas ficavam fazendo atividades com ela. E ela canta, ela é uma cantora excelente. Então, ela começava, mesmo sem saber ensinar música, a fazer atividades musicais. Eu falei, peraí, eu posso te ajudar. Vamos criar um programa em que a gente possa conseguir apresentar o plano de salvação através da música. E juntando a isso, os alunos da escola de futebol do meu marido, que eram perto da igreja, queriam aprender a tocar algum instrumento. Só que na nossa igreja, os professores sabiam tocar só de ouvido. Então eu falei, bom, eu dou a teoria e vocês dão a prática. Mas essa teoria não vai ficar só na teoria, eu vou apresentar ou complementar o plano de salvação. Então foi aí que foi surgindo ideias para que a gente pudesse apresentar, através do conteúdo musical, o plano de salvação com as cores. Aquelas cores do livro sem palavra. A única diferença é que a gente acrescentou uma cor aí, que é o azul, que seria o livro, o nosso livro. Então, essa é a forma que a gente usa. O azul seria a sensibilização ao som, a introdução a essa iniciação musical e essa percepção que há um Deus por trás de todas as coisas. Quer dizer, no princípio a Terra não tinha som, era sem forma, era vazia. Mas, de repente, o som, as cores foram aparecendo. E daí a gente vai trabalhando e na palestra eu vou explicando direitinho como é que a gente pode fazer com cada cor, cada unidade, quais os conteúdos musicais, além de me colocar à disposição, porque isso é uma ideia ou alguma experiência que eu tive e que eu pude adaptar ao português quando estive em Salvador por 3 anos. A gente fez a adaptação. Isso já está escrito, quem sabe eu consiga transformar em livro digital. Essa ideia é deixar à disposição, porque a ideia é que todas as pessoas que ouçam entendam e consigam fazer bem. Eu também posso fazer isso. Talvez não da mesma forma, mas assim, tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus e deve ser para comunicar que nós somos de Cristo. Então, quantos alunos passaram pelas nossas mãos que não eram cristãos, que até participaram dos recitais, mas nunca mais voltaram para a igreja? E eles conhecem Jesus de ouvir falar. E na aula eu posso falar de Jesus claramente, mas sem perder o tempo de aula. Então a ideia é que a gente realmente consiga fazer essa aplicação, essa massificação, ou seja, eu vou massificar o azul, eu vou massificar aquilo que representa o azul, eu vou perguntar o que é o azul e eu sei que ele vai saber que foi na hora de criar os sons. Então esse jogo de ideias, palavras e frases que possam ajudar a ele compreender e ficar curioso e saber mais sobre Jesus.
E pode ter certeza, Deise, que isso fica, né? Porque os momentos em que ele esteve exposto ao conceito musical e ao conceito teológico, né? Relacionado à parte de soterologia, né? A salvação, ficou conectado. Então, aquela criança, o programa era mais para crianças, né? Pelo que eu entendi. Ele atingia crianças. Então, até para quem trabalha com adulto, pode até adaptar, né? Se você, de repente, quiser ter. O conceito musical que foi apresentado, conectado a um conceito teológico, não tem nem perigo, ela sempre vai lembrar. Sempre. Então, pensando nesse sentido que nós temos de anúncio, nesse privilégio, né? Eu não gosto de dizer muito uma obrigação, né? Que obrigação é uma palavra tão... Né? Obrigação é uma palavra tão... Mas esse enorme privilégio que nós temos de ser contribuintes de alguma forma, né? Auxiliares, né? Dispenseiros, semeadores. Teve interrupção aqui, alguém tentou me ligar. Eu esqueci de botar no modo avião, mas não pode. Eu também. E não dá, porque a gente precisa da internet, né? Aí acaba e a pessoa. E é minha mãe, imagina. Ela vai tentar várias vezes, viu? Que mãe não desiste fácil. Não, então, vocês estão cumprindo, né? Então, quando você usa não só a música, mas qualquer caminho e permeia nesse caminho a mensagem salvadora, né? Nós estamos espalhando semente em muita quantidade, em muito solo. Claro que a colheita não é conosco, né? O Senhor é que vai. Então, muitas surpresas acontecerão. Eu sempre penso assim, nossa, lá no céu vai ser tanto encontro lindo, mágico, né? Porque essas pessoas que receberam de vocês a preciosa mensagem do Evangelho, talvez elas hoje estão em outros lugares, em outras igrejas, ou ainda estarão, e naquele dia vocês vão ter essa alegria, né, de reencontrar. Isso aí foi, começou naquele ministério seu, Deise, então nós vamos ter, vocês terão, e quem quiser utilizar na sua igreja local, claro que a gente tem que pensar um pouquinho, vamos dizer, nesse papel que a igreja tem no mundo, no sentido do mundo agora, né? Claro que a nossa preocupação maior é o porvir, é o verdadeiro mundo, a glória, o céu. Mas enquanto estamos aqui, há uma preocupação também temporária. E você trazer programas, seja de educação musical, de esporte, de atendimentos de saúde, cumprem também o nosso aqui, né? Me preocupar com o pão, né? Com o momento da necessidade do outro. Então, além de você se preocupar com o porvir, também tem esse lado do daqui, que a gente às vezes esquece tanto como igreja. A gente, infelizmente, atribui só ao Estado, atribui a tantas coisas e esquece que nós também temos uma responsabilidade social, né? Então, um programa de educação musical, que é algo tão inacessível, é caro aprender um instrumento, as escolas de música têm mensalidades, e às vezes um programa social, quando é totalmente gratuito, é mais difícil. Eu sempre falo assim, que tem um grupo que nem consegue pagar e nem consegue se inscrever num programa gratuito. Porque às vezes tem que ser uma pessoa que realmente não tem nada, né, nesse sentido, tem que estar matriculado na escola pública, tem uma série de exigências, aí fica um grupo completamente, não, ele não pode pagar, ele não se encaixa aqui, e a gente faz o que com eles? Então, às vezes, esses programas mais populares, com valores populares, contemplam esse grupo que ia ficar, né, sem cobertura. Então, muito rico o projeto de vocês, essa questão das cores, o livro sem palavras, que é uma abordagem de tantos anos, tão eficiente. Então, vocês terem essa ideia, né, de colocar mais uma cor e associar à questão sonora. Estou ansiosa para ver esse material também, assistir a sua palestra. Tô sabendo. Não vejo a hora de assistir. E você não perca, se você quer conhecer
precisa fazer a palestra com a Deise. Deise, querida, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Eu acho que o principal, na realidade, é que a gente tenha a consciência de que tem, como você disse, tem que ser algo natural. Eu vivo Cristo e eu apresento o meu relacionamento com Cristo. Isso é apresentar o Evangelho, não é algo obrigatório. E engraçado como às vezes a gente pensa, né, como eu já pensei, quando ministra de música, eu falei assim, bem, missionária é médico, é enfermeiro, é engenheiro, eu posso contribuir. E Deus me levou para o campo para dizer assim, olha, a música é apenas algo que você pode usar, porque na realidade o que eu quero é você. Seu relacionamento. Tanto que quando eu cheguei no campo, eu demorei quase 2 ou 3 anos para começar a usar a música. Então Deus me levou a entender que Ele quer cada um de nós. Se a gente tem habilidade de música e pode usá-la, amém. Mas se eu não tenho habilidade de música, ou se eu em algum momento não posso usar a música, Ele tem a mim como estratégia. Eu sou a maior estratégia de evangelização, cada um de nós, o nosso relacionamento com Deus. E se a gente aplica isso à nossa vida profissional, seja ela na música, artes, ou em qualquer outro lugar, você começa a perceber que você pode falar do amor de Deus sem constranger a ninguém, sem ir de encontro a ninguém, porque existe essa coisa do Estado laico, que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas eu também não posso me calar. Porque se eu gosto e vivo algo, a gente quer sempre compartilhar, né? Então, a ideia de que você realmente viva Cristo em tudo que você faz. E Deus vai estar trazendo para você a estratégia correta. Para a gente foi as cores do plano de salvação, que não é só usado para criança. Era interessante que a gente sempre andava com a pulseirinha para entregar, né? E a gente entregava para jovens, adolescentes, gente de idade, e eles ficavam encantados, ou seja, com a história do amor de Deus. Você muda a linguagem, né? Para criança você vai contar de uma forma, para adulto você vai contar de outra, mas aquilo fica. E às vezes, meses depois, você encontrava alguém na rua, aqui, eu ainda tenho a pulseirinha, eu sei contar a história, você pode me dar uma para eu dar para o meu filho? E era assim. Então, são coisas realmente assim que só Deus mesmo, né? Que nós verdadeiramente não somos nada nem capacitados para realizar tal coisa. Nós só precisamos apresentar. O trabalho nosso é mostrar que nós nos relacionamos com Deus, amamos a Cristo e temos uma nova vida. E aí, o resto, Deus faz. Amém, amém. Deise, trazendo um pouquinho agora para o contexto de missões, pensando nessa questão de contato com outras culturas, abrir o olhar de quem é seu aluno, no contexto da educação musical ou não. Vamos supor, um professor de EBD, ele não está ali com o intuito de ensinar música. Claro que ele usa a música sempre está ali, né? Uma ferramenta valiosa que ele usa para ensinar versículo, para ensinar os livros da Bíblia. Mas como ele pode também usar a música para trabalhar com os seus alunos no EBD ou no clube bíblico, essa questão da diversidade cultural, né? Porque o nosso Deus é o Deus da variedade. A criação está aí e demonstrando isso. Deus é o Deus das diferenças, de características diversas. E nós vemos isso nas árvores, nos animais, em nós, seres, né, na coroação da criação nos seres humanos, cabelos, olhos. Só que isso entra também o que nós fazemos, que no caso é a cultura, né, que é o que nós produzimos. Né? Cada um de nós produzimos conteúdo diferenciado. E aí eu vou entrar um pouquinho nessa coisa da história da igreja. A história da igreja ao longo dos anos, ela às vezes cria padrões, né? Nós vemos movimentos que quiseram
universalizar essa expressão no sentido litúrgico. Essa é a música que transcende. Esse é o tipo de obra de arte que transcende. Então, o culto tem que ser assim. E nós criamos essas chapas, né? Essa forma, contrariando essa diversidade, essa beleza da diferença. Então, como um educador, no contexto musical ou não, dentro da igreja, ele pode trabalhar através da música, através da educação musical, esse olhar, vamos dizer, transcultural, né? Em relação à Bíblia, a quem é Deus, ao culto, né? As manifestações de intimidade, de relacionamento com Deus. Então, o que você tem para falar sobre isso? Se quiser dar dicas também de como o professor fazer isso. Então, fale sobre isso um pouco, porque você, como missionária em terras, né, distintas, povos distintos, tanto deve ter se preparado antes de chegar e quando chegou, um novo preparo. Porque quando você está imersa na cultura, a aprendizagem continua constantemente. Eu acho que a palavra básica aí é amor e respeito. Eu não posso chegar numa cultura, seja dentro do meu país, quer dizer, eu sou do Rio de Janeiro e passei 3 anos na Bahia, Nordeste. Eu aprendi muita coisa. Então, assim, o primeiro é o amor, ou seja, eu não posso dizer que a minha cultura é melhor que a sua. Então, eu tenho que amar essa cultura. E então eu preciso gostar de aprender os sabores, eu preciso ter relacionamento com as pessoas de forma que as pessoas se identifiquem comigo com amor. Ou seja, eu não estou ali para trazer algo, eu estou ali para aprender e compartilhar aquilo que eu estou aprendendo. Eu acho que essa é a essência em qualquer lugar, seja dentro ou fora do Brasil. Então, quando eu estou fora do Brasil, além do amor, eu tenho que ter o conhecimento do idioma. Então, quando cheguei em Salvador, muitas palavras eram diferentes. Então, assim, eu fui aprendendo o que significa. Uma atividade, eu falei, eu quero um corante para a gente fazer uma atividade. E a menina chegou para mim com um coloral. Aí eu falei assim, mas não era isso, não é esse o nome. Então, são coisas que a gente... pequenas, mas que a gente vai aprendendo. Eu falei, que legal, então é assim, agora eu já sei como é que é. Então, numa outra realidade transcultural, a gente primeiro tem que ter a comunicação, né? O amor e a comunicação. Eu não posso achar que a minha língua é melhor, eu tenho que gostar da língua onde eu estou inserida e tenho que querer aprender, né? Então, acho que essa é toda a diferença. E o respeito, porque o respeito eu não posso interferir na cultura. Eu tenho que aprender dessa cultura e aquilo que na cultura não interfira na essência do evangelho, eu posso usar. Se há alguma coisa na cultura que interfira, aí eu tenho que deixar de lado, não preciso confrontar, mas na minha aula, na EBD ou em algum evento, eu vou ter que me apresentar como alguém que me encanta a cultura, que eu gosto da cultura, eu quero aprender, eu sou curiosa. E como é que vocês fazem isso? Ai, que legal! E qual é o sabor disso? E como é que vocês chamam isso? Então, assim, eu tenho que apresentar curiosidade de verdade, não é da boca para fora, tem que ser de dentro, e eu tenho que respeitar. Por exemplo, uma coisa, a gente está chegando aqui agora, e a gente trabalha muito do Equador tem os povos indígenas. A cultura indígena é algo muito forte. E eu estou realmente assim encantada com o coro de mulheres indígenas. Elas têm uma coreografia, elas cantam, o estilo de voz é diferente do nosso, mas tem uma coisa que me chama a atenção. Elas sempre cantam sérias. E eu estou pesquisando para saber por quê? Será que eu posso mexer nisso? E aí eu descobri, quer dizer, o índio foi sempre muito maltratado. Então tem a questão da autoestima. Então as mulheres cantam bem vestidas, você precisa ver lindo. Bem vestidas, coreografadas, com uma voz diferente do que a gente está acostumada.
mas aquela carinha fica igual. A música é feliz, mas a carinha está lá, igual. E então a minha oração é, será que eu posso interferir nisso? Então, nós temos que fazer uma pesquisa para entender a cultura e para saber se isso pode ser interferido ou não. Porque quando eu tenho um relacionamento com Deus, tem que mudar de dentro para fora. Então, a minha autoestima também precisa ser mudada. Como é que eu posso auxiliar nisso? Então, essa é tipo a pesquisa que você precisa fazer. Se você mudou de uma região para outra, você tem que entender aquela cultura e você tem que pegar aquilo que você pode, que não vai interferir, com amor e não com orgulho. Tipo assim, eu sei isso. Eu vim para te ensinar. Não, eu não vim para te ensinar. Eu vim para conhecer e compartilhar aquilo que eu tenho aprendido. E quando a gente age assim, a resposta é outra. Porque eles não te percebem como alguém que veio mexer na sua cultura e dizer, isso está errado. É claro que tem algumas coisas que você não consegue. Por exemplo, há um prato típico aqui no Oriente que é uma cabeça de macaco, literalmente, com uma água, uma banana, e você come o miolo do macaco. Isso eu não quero. Eu não quero. É demais para você, né? É demais. Mas eu preciso respeitar isso. Alguma coisa que tem algumas coisas que realmente interferem, não só na cultura como no gosto. Mas quando você chega com amor no coração, é muito diferente. É muito diferente, porque a gente entende o outro, a gente olha o outro e a gente começa a descobrir as necessidades e aí ver onde você pode atuar. Eu não posso chegar com um programa pronto. Eu preciso entender e ver como adaptar esse meu programa à realidade. Essa foi uma questão que eu fiquei pensando. Eu usei esse projeto em espanhol. Será que no Brasil isso seria viável? Então, assim, eu tinha acabado de chegar no Brasil em dezembro. Em janeiro eu participei do ENCA com a Mônica. E eu levei para o primeiro grupo. E eu falei, gente, vocês acham isso viável? Vou compartilhar com vocês. Vocês acham isso? Aí todo mundo, não, é possível. Eu falei, bem, então eu estou no caminho certo. Vamos começar a adaptar esse projeto. Então, essa acho que é uma pesquisa que qualquer profissional que queira estar junto com uma outra cultura, seja ela dentro ou fora do Brasil, precisa ter amor e respeito. Amor e respeito, né? Então, é você olhar para o outro, né? E não apenas observá-lo, mas o amor faz com que você se aproxime dele, se identifique com ele, seja um com ele, né? E quando a gente pensa em artes, você mencionou esse exemplo aí, eu fiquei bastante pensativa. Eu já ouvi também relatos de missionários que trabalhavam com alguns povos africanos, mais especificamente na região de Moçambique, e isso para mim foi até surpreendente, porque a gente tem vamos dizer, aquela imagem, aquele estereótipo, vou dizer esse nome estereótipo, do africano pulando e reluzente, né? Se movimentando. Ó quem apareceu aí, ó. Live casa, ó. É a Luísa, viu? Vida boa acordando uma hora dessa. Isso é bom demais. É bom demais, né? Dia de segunda-feira, casa de pastor é aquela... Você sabe, né, como é. Dia de segunda-feira é um dia que pra gente é lento. Então, o que eu achei interessante é que uma vez uma colega minha compartilhou justamente essa mesma questão que você falou, da seriedade no momento de expressões litúrgicas. Seriedade no rosto mesmo, né? Ela disse, Karine, para mim aquilo foi um pouco... Porque eu achava, a gente tem aquela visão mas em alguns momentos, havia momentos expressivos muito contidos mesmo, com timidez, tudo isso. Ela disse, olha, para mim foi muito difícil entender que eles não estavam necessariamente tristes, né? Ela percebeu que era uma expressão de reverência, até no caso deles, de lidar com aquele conteúdo naquele momento, e aquela era a expressão. E
Eu acho que isso é um cuidado quando você pensa em qualquer manifestação artística, né? Então, quando a gente pensa em música, em educar musicalmente, é você às vezes não chegar com essas formas até, vamos dizer, psíquicas, né? Psicológicas. Ser alegre é rir. Né? Então, às vezes isso é uma impressão de uma cultura. Outra cultura já pensa alegria. Talvez a alegria ligada com a espiritualidade, talvez a expressão é diferente. Então, tudo isso a gente tem que ter um certo cuidado. E aí eu queria que você funilasse isso agora, Daisy, para o educador. Olha, agora ele. Aí é o senhor meu marido. Essa semana ele tá bem vestido. Semana passada ele tava bem assim. É que você esqueceu de avisar. Eu avisei todo mundo. Aí ele passou correndo, só de short, achando que ninguém percebeu. Eu ri tanto com o Rodrigo. A gente se acabou de rir, porque foi tão natural o que ele fez, só que foi engraçado. Aí hoje é a Luísa tá só de fralda. Eu me escondi no quarto, tô com a visita lá fora, que a gente teve um café da manhã aqui com os pastores que vieram nos visitar. Uhum. E me dão licença um minutinho. Já eu devolvo você para eles. Então, afunilando agora, Daisy, pensando já que não está em outros lugares, você está na sua igreja local, na sua terra, com o seu povo, mas como fazer essas crianças se transportarem e aprenderem a dialogar com essa diversidade, para elas também experimentarem outros mundos? Né? Porque é uma forma também que você pode usar na educação musical, trabalhar missões e trabalhar outras formas de conhecimentos musicais. Então, como o professor pode também ajudar na escola bíblica, já na sua igreja local, longe, né, desse campo, mas como transformar a sua sala num campo? Né? Quais sugestões você poderia dar e colocações? Eu posso dar uma sugestão ligando a uma experiência. No Chile, a gente trabalhou com a educação da escola bíblica dominical, e era interessante que, assim, quando a gente chegou, o professor, ele abria a Bíblia, dava uma folha, uma caneta, e o aluno ouvia e respondia a questão. Eu falei, Senhor, precisamos de cor. Então, o que a gente começou a fazer? A gente, quando teve a oportunidade lindinha, a gente começou a fazer um culto infantil diferente. A gente levava para esse culto infantil uma brincadeira, um jogo, uma canção. Eles não cantavam. E era muito interessante porque criança é alegre. A gente ensina a reverência, que sabe como tem que portar, mas criança é alegre. Só que, como eles não estavam acostumados na EBD a cantar, eu ficava igual uma palhacinha lá na frente. Então a gente ficava, aleluia, 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 glória ao Senhor. E, Senhor, mas eu não desisti. Eu persisti. E fui começando a trabalhar a questão da comunhão com Deus, a memorização dos versículos. A gente foi começando a arrumar a sala, a pintar, a colocar visuais, porque trazia carinha, trazia boneco, trazia cor, fazia uma atividade alegre para eles. No Dia das Crianças, a gente fazia jogos com aplicação bíblica. Então, foi mudando. O que aconteceu? Nesse espaço de mais ou menos 3 anos de quando eu comecei a estar na educação, na escola bíblica até o final, as crianças já cantavam. Ou seja, existem realidades que você pode mudar mudando você ou persistindo naquilo que você acha correto. Sendo que, como base, a Bíblia tem que ser a nossa base. Então, eu não posso fugir do que diz a Bíblia. Eu não posso impor que as crianças façam, mas eu posso continuar fazendo. E a meus filhos, mãe, você parece uma palhacinha aí em cima, cantando, saltando. E às vezes dava vontade de não continuar.
né? Aquela canção aqui, adentro, afuera, arriba, abajo, canto muy feliz. Adentro, afuera, arriba, abajo, canto muy feliz. Ya Cristo vino a mí, en mi corazón entró. Ahora brinco, salto, canto, yo soy muy feliz. Yo soy muy feliz. E eu cantava e as crianças, literalmente. Oh. E a gente foi, e a gente conseguiu mudar essa realidade. A gente foi conversando com os professores, que não era só sentar e fazer algo como se fosse a escola, eles precisavam viver aquilo. Então a gente foi mudando, trazendo recursos, canções, jogos, brincadeiras, sem faltar com a reverência. Quando as crianças iam embaixo para o culto e cantavam, elas sabiam se comportar. Não tirava isso. Então, eu acho que o professor da IBD, ele tem que ter claro na sua mente onde ele quer chegar e o que está faltando naquela classe. Então, eu preciso viver a palavra, eu preciso memorizar a palavra, eu preciso fazer uma aplicação bíblica, porque eu acho que às vezes, quando a gente chegou lá e a gente tinha a impressão de que as crianças não conheciam a Bíblia, não conheciam as histórias básicas da Bíblia. Ou melhor, até conheciam, mas o que isso tem a ver? Então, quando a gente falava de Davi e Golias, eu não só contava a história que Davi venceu o gigante, mas eu falava que nós, como Davi, também podemos vencer nossos gigantes. Então, o professor tem que conseguir fazer uma aplicação daquilo para a vida diária daquela criança. Qual é a dificuldade que aquele aluno sofre, que aquela história pode interferir e pode nos ensinar? E isso faz toda a diferença. Quando a gente estuda a Bíblia, pensando no como isso pode falar comigo, e não só algo ritual, que eu vou decorar a Bíblia, e que muito tempo se pensou, né? Eu entrei na igreja, eu tenho uma postura diferente, eu tenho uma linguagem diferente, eu tenho um tom de voz diferente. Não, Deus quer a mim e a você como nós somos, com as nossas características, com as nossas habilidades, com a nossa personalidade. O que for de ruim na personalidade, Deus vai tratar e vai retirar. E aquilo que for bom, Deus vai continuar e vai usar. Eu não posso chegar para um surfista e falar da mesma forma que eu falo para um músico. Oi, Cássio. Oi, linda! Você é muito bonita. Não dá para a gente falar com a mesma linguagem. A gente tem que amar e entender aquele idioma. Então, por isso é importante conhecer o idioma. Eu não posso falar com as crianças com um linguajar de adulto. Assim como muitas vezes eu não posso falar com adulto com linguajar de criança. Então a gente precisa entender o idioma para o qual a gente está trabalhando e aplicar isso de uma forma prática, viva, eu digo, viva, né? Porque música já dá vida, gente. Agora, música sacra transforma a vida. É diferente. Então, eu posso transformar de dentro para fora, sem interferir, fazendo esse link, essa aplicação, ou dando esse gosto. Eu gosto. Então, a gente percebe quando o professor está ali porque gosta e não por obrigação. Então, o amor, eu acho que é a essência disso aí, né? E pedir a Deus as estratégias, o discernimento, para como é que eu posso chegar a interferir nisso, ou a mudar o ambiente da minha igreja, ou a mudar o ambiente dessas crianças, de modo que elas realmente entendam que Deus está ali, Deus está com ela, que está presente o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, isso é algo que realmente faz a diferença. Amém, Deise. Ótimas colocações. Gostei demais dessa sua frase, né? Que a música sacra, ela transforma, né? Então, se a música já traz vida, em qualquer lugar que ela chega nesse sentido de alegria, né? De fervor, a música sacra, ela vai muito mais além, né? Ela muda, nos modifica, né? Ela tem conteúdo transformador. E
tudo isso que você falou, né, em relação ao papel do professor, a forma de ensino, contextualizar, aproximar, trazer vivacidade para a sala de aula, para o ensino bíblico, fazer prático. Nós temos exemplo maravilhoso do nosso grande mestre Cristo, né? Que professor ele foi, que professor, que sensibilidade, que escuta ele tinha. Onde ele estivesse, ele mudava a forma de ensino, usava os instrumentos que iriam ser mais próximos, mais entendíveis. Então, tudo isso que você falou é um resumo, né, do grande professor, o grande mestre. Eu sempre costumo dizer, as pessoas atribuem às vezes a alguns autores, essa coisa da pedagogia, do contexto. Jesus já era o pedagogo por excelência, né? Por excelência. Falava linguagem complexa, se fosse um nível de instrução complexo. Para pescadores, usava a linguagem da pesca, dos peixes, e assim foi. E era um orador que conseguia arrastar multidões por horas e horas. E nós temos muito que aprender com ele. Você resumiu muito bem todas essas lições maravilhosas que ele nos deu. Deise, querida, não quero lhe prender mais, que eu sei que você está aí no meio de um momento especial, né, do seu trabalho. E vou lhe dar aí um momento. Você já até cantou, coisa maravilhosa. Amei a versão aí da canção. Essa canção é muito conhecida aqui no Brasil. Quer animar um grupo de crianças, né? Aqui já é diferente, né? A gente tem que... Se você começar a cantar isso aí, os meninos derrubam até o telhado da igreja. Né? E quero que você diga suas palavras finais, faça o convite aí e se despeça. Agradeço mais uma vez sua delicadeza, sua gentileza. Deus foi tão bom, né? A gente estava com medo da internet não ajudar. Deus nos presenteou, né, com um dia bom, de internet boa. Você pôde falar tranquilamente, deu para entender, ouvir. Então, graças a Deus, né, por ter atendido esse nosso desejo, né, do nosso coração. E muito obrigada. Sua palestra com certeza vai trazer muito, muito aprendizado para todos nós. Deus abençoe você, sua família, nesse novo momento, né, ministerial, nesse momento diferenciado, com um novo povo, um novo lugar. E Deus continue te abençoando. Então se despeça aí, faça suas considerações finais. Gente, eu que quero agradecer, realmente é muito interessante essa ferramenta, a gente ainda não tinha usado, então eu falei com você, eu vou aprender isso, vai ficar bem mais fácil, vai ser interessante compartilhar, porque às vezes a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas se a gente consegue lançar a semente daquela, eu digo assim, que eu gosto de colocar minhoca na cabeça das pessoas. Por quê? O que minhoca faz? A minhoca vai fazendo buraquinho. E a minhoca na terra, ela traz o oxigênio para a terra trazer e fazer a terra tornar-se fértil. Então eu coloco minhoca na sua cabeça para poder fazer buraquinhos de modo que o seu cérebro se oxigene e seja fértil. Então que realmente assim, esse meu compartilhar daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu já vivi no Chile, daquilo que eu vivi em Salvador, adaptando esse projeto e daquilo que Deus quer para a gente aqui, que a gente ainda não sabe como é que vai trabalhar, se vamos trabalhar a música, né? Mas que essa sementinha possa germinar e que crianças, adolescentes, professores, músicos possam entender a sua relevância dentro e fora da igreja. Quantos músicos nós temos dentro da igreja que deixam o ministério da igreja para seguir uma vida secular e esquecem que podem levar Jesus com elas para essa vida secular. De modo glorificado. Quando eu cheguei no Chile e a gente pensando que a música ia ser a nossa ferramenta, e Deus diz, olha, eu quero você. E Deus nos deu o texto de Paulo que diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Façam para a glória de Deus.
O que você tiver que fazer, faça para a glória de Deus. E a diferença vai surgir. Realmente é uma alegria poder estar com vocês aqui. E mesmo sendo um dia turbulado, hoje a gente vai para Quito ainda para dar entrada nos papéis de documentação. Mas Deus está conhecendo você. E espero realmente que possamos ser bênção e continuar em contato. Estou à disposição de quem quiser entrar comigo no Instagram, por e-mail, depois na palestra. Vai ter o blog em espanhol para quem quiser conhecer como é que foi o projeto em espanhol. Vai estar tudo lá à disposição. Eu espero você lá. Se você não se inscrever, vem com a gente. Vai ser realmente uma bênção. Essa ideia do congresso online e gratuito me encantou. Me encantou porque a gente viu muita gente dentro da igreja fazendo congressos excelentes, mas não são gratuitos. E às vezes a gente não tem condições. E às vezes não dá aquele tempo. Então, assim, que realmente as pessoas entendam e aproveitem essa ferramenta e que isso traga benefício a todos os ministérios e as pessoas envolvidas nisso. Uma alegria. Eu convidei algumas pessoas, amigas lá do Chile, da Espanha, do Portugal, tá todo mundo aí já inscrito. Opa! Que seja bênção. Graças a Deus. Todo mundo está presenteando, né? Então, tudo que é coletivo tem essa força. Talvez se fosse uma pessoa sozinha ia ficar mais difícil, mas como todo mundo, né? São 15 participantes, cada um dando sua contribuição. Então, acredito que vai ser um conteúdo bem consistente, bem diverso e vai auxiliar quem estiver inscrito de alguma forma. Como você falou, as minhoquinhas de cada um aí vão fertilizar a mente de quem estiver assistindo. Deise, muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigada quem passou por aqui. Eu sei que vários passam, vão e vêm, mas vai ficar por 24 horas aqui no Instagram essa conversa. Depois eu salvo, vou colocar lá na plataforma, então já ficará disponível para quem está inscrito assistir. E também no YouTube eu estou deixando salvo lá, então muitos podem ser de alguma forma influenciados por isso, porque vai ficar por um tempo, né? Por esses 3 meses, lembrando, vou deixar por 3 meses aberto todo esse conteúdo para você aproveitar. Então se inscreve se você não se inscreveu ainda no primeiro congresso ligado à educação musical na igreja, totalmente gratuito. Lá na bio tem o link. Um abraço, boa tarde, Deise, boa tarde a todos. Deus esteja conosco no restante desse dia e nessa semana, amém? Um beijo, queridos. Obrigada, Deise. Bendiciones. Olha aí, bendiciones. Beijo. Tchau, querida. Tchau.